Kang foi anunciado como o próximo grande vilão aí da Marvel e todo mundo aceitou isso bem facilmente. Mas e se de repente ele não for o grande vilão por trás de tudo isso? Olha, tem uma pessoa muito mais poderosa que ele que pode estar por trás de tudo isso e eu vou te explicar isso agora. E aí, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mundo SM e olha que simples, a gente nem precisou se esforçar para descobrir quem seria o próximo grande vilão da Marvel, porque eles já revelaram. Mas e se tudo isso for só uma cortina de fumaça mostrando o Kang como vilão, mas escondendo o real vilão por detrás de tudo isso? Olha, tem uma pessoa aí muito mais poderosa que o Kang e que tem grandes chances de estar por trás de tudo isso. Mas antes de eu te falar que pessoa é essa, você já sabe, já deixa aquele like caprichado agora no início do vídeo, porque é só com a tua ajuda mesmo que eu consigo levar esse vídeo para mais pessoas. Então se você puder me dar essa força, eu fico muito grato de coração. Então sem mais enrolação, bora entender mais sobre essa parada. Bom, bora lá. Tem uma teoria que tá rodando aí na internet e tá ganhando muita força de que o grande vilão da Marvel pode não ser o Kang. Pode ser que ele esteja sendo feito de marionete por uma outra pessoa. E olha, essa teoria tem muito sentido. Vamos começar com o fato de que já foi anunciado qual seria o próximo grande vilão da Marvel e todo mundo meio que já aceitou isso. Então agora não tem muito o que fazer. É só ir atrás do Kang e derrotar ele, certo? E o fato da gente já ter aceitado de que o Kang é o próximo grande vilão da Marvel faz com que a gente nem se questione se tem outra pessoa por trás de tudo isso. Vamos pensar assim, na primeira saga da Marvel teve vários vilões que foram apresentados pra gente antes do Thanos chegar e acabar com a graça de todo mundo. E detalhe, vilões muito mais fortes que o próprio Thanos, como o próprio Dormammu ou a Hela, que conseguiria vencer o Thanos tranquilamente. Bom, tranquilamente nem tanto, né? Mas a pergunta que fica é, se teve outros vilões que eram mais fortes que o Thanos, por que esses vilões não assumiram o lugar do Thanos na primeira saga da Marvel? Por que o Barão Zemo, a Hela, o Dormammu, o Caveira Vermelha, o Jaqueta Amarela, nenhum desses vilões foi o vilão principal da primeira saga? E olha, eu te digo, porque nenhum deles tinha uma motivação tão forte e tão grande quanto a que o Thanos tinha. Por exemplo, o Barão Zemo, ele só queria se vingar do que fizeram com a família dele. A Hela só queria o trono de Asgard e talvez atacar um reino ou outro. O Jaqueta Amarela, bom, não vou nem comentar. O Caveira Vermelha queria só dominar e vencer a Segunda Guerra Mundial. O Dormammu queria consumir a nossa dimensão, mas seria por fome, afinal de contas, ele se alimenta disso. Agora, o Thanos não. O Thanos, ele sentia que ele tinha a responsabilidade de manter o nosso universo em equilíbrio, de que ele era o único forte o suficiente e o único com motivação suficiente para fazer isso. Como ele mesmo disse, escolhas difíceis requerem determinação forte. Então ele tinha a motivação ideal para fazer com que a primeira saga girasse em torno disso. Agora vamos falar do Kang. O Kang é um grande conquistador. Todas as suas versões em qualquer era ou tempo tinham um único objetivo: dominar a era em que eles estavam. E não só dominar a era, como dominar a si mesmo. Afinal de contas, aquele que permanece, que foi apresentado pra gente na série do Loki, ele dominou todas as variantes dele e criou uma única linha do tempo, que era a linha do tempo sagrada. Ou seja, esse cara, ele é tão fissurado em dominar tudo que ele toca, que ele chegou a dominar ele mesmo. Então essa é a motivação primária do Kang, que é dominar. Bom, pelo menos aqui a gente conhece, a gente não sabe se de repente eles vão mudar isso pra dentro dos filmes. Mas dominar só por dominar ainda não é uma motivação forte ou grande o suficiente como foi a do Thanos. Porque para e pensa, depois que ele dominar tudo, e aí, o que acontece depois? Então esse é o primeiro ponto que faz a gente imaginar de que o Kang possa não ser o grande vilão por trás de tudo isso. Mas ainda tem um segundo motivo, e o motivo é Guerras Secretas. Porque vamos lá, nos quadrinhos Guerras Secretas teve algumas versões, mas teve duas que são as mais conhecidas e as mais famosas. Em uma dessas versões, o nosso planeta entra em rota de colisão com o planeta Ultimate e rola uma grande batalha, porque é uma incursão.
E um pouco antes de tudo ser destruído, o Dr. Destino consegue criar um novo planeta e levar os sobreviventes para esse novo lugar. E lá ele se coloca como deus do planeta, então todos os sobreviventes trabalham para ele, inclusive tem até lugares chamado Destinogard, que é onde os Thors ficam, que é uma espécie de polícia daquele lugar. Então, de forma bem resumida, a primeira versão de Guerras Secretas é essa. Agora, na primeira versão de Guerras Secretas, uma entidade cósmica começou a olhar para o nosso planeta com muita curiosidade, porque ele achava muito interessante a natureza humana. Como que nós, seres humanos, éramos tão imperfeitos e tão complexos. Então essa entidade, para saber até onde o potencial humano poderia ir, até onde a nossa natureza poderia nos levar, ele criou um novo planeta chamado de Mundo Bélico, aonde ele teletransportou alguns heróis e vilões para esse lugar. E nesse novo planeta que ele teletransportou esses heróis e vilões para lá, ele abasteceu com um monte de arma e tecnologia alienígena. E ele se apresentou para essa galera da seguinte maneira: eu sou do além. Mate seus inimigos e tudo que você deseja será seu. Nada do que você sonha é impossível para mim realizar. Então não tinha jeito, eles tinham que entrar em conflito um com o outro para que eles conseguissem sair daquele lugar. Enquanto isso, essa entidade ia observando e analisando como que a natureza humana trabalhava. O objetivo dessa entidade era ver como que a natureza humana funcionava de perto. Ele queria ver quais eram as relações que essas pessoas iriam criar, quem que eles iriam trair, o que eles estavam dispostos a fazer para sobreviver. Então ele queria observar tudo isso para saber até onde o potencial humano poderia ir. Então muita coisa rolou nessa época, mas no final das contas eles acabaram conseguindo voltar cada um para suas casas. Tá, Lucas, mas que entidade é essa? Essa entidade, meus queridos, se chama Beyonder, que é o primeiro responsável pelas Guerras Secretas. E essa é a entidade que essa teoria acredita que está por trás de tudo isso, e eu vou te explicar por quê. Mas se você é novo aqui no canal, eu não gostaria que esse fosse o nosso último contato. Eu quero te convidar, para se inscrever no canal, para vir fazer parte da nossa família, porque eu iria amar ver você aqui nos próximos vídeos. Toda semana eu tô aqui falando sobre tudo que tá rolando no mundo da Marvel, falando sobre todas as teorias, notícias, vazamentos, e seria irado demais ter a sua presença aqui me fazendo companhia nos próximos vídeos. Mas vamos lá, eu te contei o que acontece nesses dois cenários de Guerras Secretas. Em um deles rola aí uma batalha entre heróis e vilões, e no outro o Dr. Destino cria um planeta, se torna Deus e começa a governar. Aí eu te pergunto, qual deles você acha que está mais próximo e é o mais provável que aconteça? Obviamente, se algum deles acontecer, não vai ser exatamente como nos quadrinhos. Muita coisa vai ser diferente, mas o enredo principal, ele com certeza vai ser o mesmo. E tudo até agora tá se encaminhando para que no final das contas aconteça aí uma grande batalha entre os heróis e as variantes do Kang, que nem aconteceu em Naruto da galera contra os clones do Madara, lembra? Mas vamos imaginar que o Kang ganhasse e ele conseguisse dominar a nossa era. E aí? O que acontece depois? Percebe que tá faltando aí uma motivação a mais? Mas e se descobríssemos que no final das contas era o Beyonder que estava por trás de tudo isso, incitando a batalha entre os humanos contra o Kang para ver até onde o potencial humano poderia ir, que nem rolou na primeira edição de Guerras Secretas? Cara, ele tem tudo para ser um grande vilão, porque além dele ser muito mais poderoso do que o Kang, ele é uma entidade cósmica, ou seja, a briga iria ficar muito maior. E a motivação dele é descobrir até onde o potencial humano pode ir, até onde a natureza humana pode nos levar. Então ele iria criar várias situações para ir desafiando os limites humanos
como se fosse uma espécie de jogo, saca? E meu, fala se isso não seria demais. Um vilão que consegue criar realidades aonde ele vai desafiando o potencial humano e os limites para ver até onde nós podemos ir. Por exemplo, ele poderia criar uma realidade onde existe uma versão maligna de cada um dos heróis, para saber como que eles iriam reagir e até onde eles iriam. Então o Kang, ele pode ser agora o próximo grande vilão da Marvel, mas eu não iria duvidar nada que no final das contas a gente descobrisse que tinha alguém muito maior e mais poderoso por trás de tudo isso. Se você quiser um afinal quem é sobre o Beyonder, contando mais sobre a origem dele e os poderes dele, deixa aí nos comentários que se tiver bastante gente pedindo, eu prometo que eu faço um vídeo. Mas e você, o que você acha? Você acha que isso é possível? Você acredita que tem alguém mais forte, mais poderoso por trás de tudo isso? E se não fosse o Beyonder, quem poderia ser? Bota aí nos comentários. E pra você que já faz parte da nossa família, meu obrigado de coração por você ter me acompanhado em mais um vídeo. Ó, um abraço fortíssimo pra cada um de vocês. Te vejo no próximo vídeo, hein? Fica ligeiro. E tchau!